Boa, nono ano. Então, bora lá para nossa revisão de arte. Nossa revisão de arte vai passar pelos assuntos estudados da unidade 3 e da unidade 4. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre expressionismo, expressionismo abstrato. Abstrato nada mais é do que aquilo que não é material ou concreto, Aquilo que é figurativo, aquilo que cada um tem um olhar e uma perspectiva, quando se olha. Então, esse movimento, ele ajudou a definir o grupo Cavaleiro Azul como parte do expressionismo abstrato. Seu objetivo nada mais era do que eliminar qualquer semelhança com a figuração, ou seja, deixar de fazer representações fiéis nas suas pinturas, principalmente representações fiéis do mundo. Entre os tantos artistas, dessa vanguarda expressionista, vale ressaltar, o Vasily Kandinsky, Paul Klee, Auguste Maquet, Frank Keh. Então vamos agora falar sobre Kandinsky. O pintor russo Vasily Kandinsky ele é considerado um dos artistas mais importantes do século XX. Ele se dedicou aos estudos dos elementos básicos da linguagem visual, como ponto, linha, volume, as cores. Ele é o criador, o líder, o grande líder do movimento O Cavaleiro Azul. Inclusive, existe um quadro com esse mesmo nome, O Cavaleiro Azul, um quadro expressionista, a qual não tem, dá para ver que é um cavalo, mas não tem essa questão de estar sendo fiel ao que a gente esperava sobre uma pintura de um cavaleiro, em cima, do animal. Bom, Vasily Kandinsky, ele na verdade, para o artista, as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, tinham relação com as formas geométricas do triângulo, o quadrado e o círculo, e a sinestesia. A sinestesia é a relação espontânea entre as sensações, e caráteres. Vamos ver, vou dar um exemplo. Quando você vê, como eu falei com vocês, muitas lojas relacionadas à comida, lojas de departamento, empresas, elas usam as cores para chamar a atenção, do seu futuro cliente. E no gênero alimentício não é diferente, até porque elas usam muito vermelho, por causa da questão de ser uma cor intensa, de ser uma cor que você olhar também gera a questão da fome. Então, assim, o Kandinsky ele tinha essa questão dos estudos das cores, das sensações a qual elas poderiam causar, a sinestesia. Saindo de Kandinsky, vamos para o pintor russo Paul Klee, o pintor suíço, desculpa, perdão. Ele passou a maior parte da sua vida adulta na Alemanha, onde participou do grupo O Cavaleiro Azul, ao lado de Kandinsky e Franz Mack. Em suas obras, ele apresentava uma linguagem pessoal e utilizava elementos da abstração e também de outras vanguardas, buscando assim uma questão de encontro, com essa questão das pinturas. Ele tem uma das suas obras mais famosas, que é o Cenício, que ele utilizou formas geométricas para compor o rosto de um ser humano. Isso acontecia mesmo, muito na questão do abstracionismo. O abstracionismo geométrico é a arte abstrata, é dividido em dois primeiros momentos. Um dele é o Cavaleiro Azul e o outro o expressionismo. O segundo momento é chamado de abstracionismo geométrico, que pode ser definido por diversas correntes artísticas. O abstracionismo geométrico, propôs a redução de elementos da linguagem, totalmente geométricos, com linhas horizontais e verticais, uso das cores primárias como o vermelho, o amarelo, o azul e também até o preto. Um dos grandes nomes do abstracionismo geométrico é o holandês Pieter Mondé. O Wolfismo. Por volta de 1912 surgiu na França esse movimento que tinha como foco a abstração pura, influenciado pelo estilo das cores puras dos artistas Fauves e pelos cubistas. Essa estética ficou conhecida como Orfismo. O nome faz menção a um personagem da mitologia grega que era poeta e tocador de lira, que é Orfeu.
Seus principais representantes foram os artistas Robert e Sonia Delaunay, Fernando Léger, né, Francisco Picabet e Francis Coupa. O pintor Francis Coupa é considerado um dos pioneiros na arte abstrata. Sua série de obras sobre os discos de Newton é resultado, né, de propriedades da física da cor, né, possibilidades de representações pictóricas do orfismo. Já os artistas Robert e Sonia começou sua carreira como pintor expressionista. Somente mais tarde trabalhou com a pintura abstrata, tá? Né? E o casal ele traz essa questão muito forte, né, do abstracionismo mesmo dentro das suas pinturas. Ambos. Eu falei aí sobre a questão do quadro, né, de Edvard Munch, O Grito, para vocês na aula que passou. Então, assim, o grito ele é um expressionismo figurativo, né? Ele foi pintado em um período pós-guerra pelo pintor e ele é uma figura que está totalmente assustada. Tem um casal no fundo passando, provavelmente, né? E ela fica totalmente assustada, como se estivesse amedrontada, que algo deixasse ela totalmente perplexa, ou então também causando horror a ela, né? Até os horrores da própria guerra. Saindo daí, vamos para o movimento futurista. Esse movimento surgiu com a proposta de arte voltada para o futuro. A arte que não ficasse estática, a arte também que tivesse uma questão muito peculiar entre a industrialização, né? O futuro mesmo, né? Ali já estava na questão da parte da revolta industrial já tinha acontecido e ele estava voltado para esse futuro da vida urbana. O Manifesto Futurista, por sinal, ele foi escrito em 1909 pelo escritor franco-italiano Filippo Tommaso, que escreveu o Manifesto Futurista nas páginas do jornal Le Vigario, em fevereiro do mesmo ano, sugerindo um movimento que fosse voltado para o dinamismo, né? Que fosse voltado para o futuro e ao mesmo tempo que tivesse algo que lembrasse sempre movimentos desses que fossem para frente, né? Os principais artistas do futurismo são Umberto Bossoli, Carlos Carrara, Luigi Russolo, Giacomo Balla, que serão estudados posteriormente. As pinturas futuristas tinham como principais fundamentos o movimento, a ação e a velocidade, uma vez que a pintura era um objeto estático e, portanto, né, na pintura futurista, sempre os pintores eles faziam com que tivesse a impressão que todos estariam em movimento, nada de estar estático. Então, até mesmo, né, o dinamismo de um cão na coleira, de Giacomo Balla, ele traz essa questão do dinamismo mesmo, de estar, né, andando. Outra pintura dessa questão do dinamismo é a Revolta, né, pintada por Luigi Russolo, tratando sobre as questões de protestos. Então, assim, se for protestar sobre alguma coisa, o protesto ele não vai ser estático. Então, o protesto ele tem que andar, ele tem que caminhar, né, e tudo mais. E nessa questão de protesto, vale ressaltar, né, o funeral do anarquista Gali, pintado por Carlos Cara, que fala sobre a questão da morte de Gali, né, durante protestos. Ele foi um dos líderes de vários protestos e acabou sendo assassinado. E Carlos Cara ele participou desses protestos, inclusive ele também tinha ideias anarquistas. O futurismo ele não ficou só preso à questão da pintura. Na escultura também, em Umberto Bossoni é um dos grandes representantes dessa questão. A escultura futurista ela é algo que também apresenta movimento. Ao vê-lo, né, uma escultura futurista, você percebe que ela está tentando mostrar e passar a impressão de que ela está em movimento, que ela vai estar andando, ela vai estar em movimento, não vai ficar estáticas. Né? As obras futuristas ela apresentam a linguagem social como a forma da cor, né, para sugerir a movimentação dos objetos representados na obra, como a próprio esboço para a obra Dinamismo de um Ciclista,
que, né, representa o ciclista em movimento, não é algo estático, ele não está parado. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.